Hello! Vamos a mais uma aula hoje sobre interpretação de textos, né? O que é bastante comum nos nossos vestibulares, no Enem. Vocês encontram essa primeira questão na página 107 do livro de vocês, é uma questão da Unicamp. O título diz o seguinte: Advice for new students from those who know, old students. The first day of college, I was a ball of nerves. I remember walking into my first class and running to the first seat I found, thinking everyone would be staring at me. But nobody seemed to notice, and then it hit me. The fact that nobody knew me meant nobody would judge, which, upon reflection, was what I was scared of the most. I told myself to let go. All along the year, I forced myself into situations that were uncomfortable for me. For example, auditioning for a dance piece. Believe it or not, that performance was a highlight of my freshman year. My advice, challenge yourself to try something new, something you couldn't have done in high school. Vejamos a questão. No primeiro dia de faculdade, Ria ficou muito nervosa. Letra A, por não conhecer ninguém, por achar que seria julgada pelos colegas, porque ninguém olhou para ela, ou porque não sabia dançar. Gente, tem certas questões que são bem claras, a gente sabe logo de cara a resposta, mas mesmo assim eu aconselho que vocês voltem ao texto, confirmem aquela ideia que vocês têm para marcar definitivamente a resposta certa e não cair em alguma armadilha, ok? Então vamos voltar ao texto. Ela diz que no primeiro dia da faculdade, ela estava muito nervosa, lembra-se de entrar na primeira aula, correndo para o primeiro lugar que encontrou, pensando que todo mundo estaria olhando para ela. Mas ninguém parecia perceber e isso a atingiu de alguma forma. O fato de que ninguém a conhecia significava que ninguém a julgaria, o que, sob sua reflexão, era o que ela mais tinha medo. Então, aí nós encontramos a resposta. Ela estava realmente nervosa, ela achou que todos iam olhar para ela, mas o fato de ninguém nem perceber a existência dela ali, ela chegou à conclusão que não estariam julgando. E aí nós temos a resposta da primeira questão. Ela ficou muito nervosa por achar que seria julgada pelos colegas, mas como ninguém estava aí para ela, então, isso foi o que aliviou. Então, não foi o fato dela não conhecer ninguém, que obviamente, né, era o primeiro dia da faculdade, realmente ela não conhecia ninguém, mas ela não citou isso como motivo para o nervosismo dela. Porque ninguém olhou para ela, pelo contrário, isso aí até deixou ela, de certa forma, mais confortável, porque foi o fato de ninguém ter olhado para ela que deixou ela tranquila, achando que ninguém a julgaria. E porque não sabia dançar, não tem nada a ver, porque ela só fala em dança lá no final do texto. E isso aí vai ter a ver com a próxima questão. Então, na questão 36, a resposta é letra B. Questão 37. Para lidar com a situação, a estratégia adotada foi deixar de se preocupar e fazer coisas que nunca fez antes, fazer novos amigos, fazer um curso de dança como ouvinte ou abandonar o curso. Bom, na segunda metade do texto, ela diz: All along the year, I forced myself into situations that were uncomfortable for me. For example, auditioning for a dance piece. Então, ela, ao longo do ano, se forçou em situações que eram desconfortáveis para ela, como, por exemplo, fazer teste para uma peça de dança. Isso aí é que nós temos que levar em consideração para responder a questão 37. Ou seja, a estratégia que ela adotou para lidar com essa situação foi fazer coisas que nunca fez antes. Como isso, né? Fazer um teste para uma peça de dança. Inclusive, ela continua dizendo que essa performance foi o ponto alto do freshman year dela, ou seja, do primeiro ano dela. E o conselho que está lá, inclusive no título, é Challenge yourself to try something new. Desafie-se a tentar alguma coisa nova. Foi o que ela começou a fazer. Então, na questão 37, a resposta é letra A.
Fazer novos amigos, ela sequer citou isso. Fazer um curso de dança como ouvinte, não. Ela fez teste para uma peça de dança, não um curso. E abandonar o curso, isso também não foi citado no texto. Então, questão 37, letra A. Agora vamos para uma questão do Enem de 2014, que diz o seguinte: If you can't read it, why eat it? Observem tudo que a questão mostra, né? Nós temos ali uma imagem de uma menina com uma lupa para poder ler os ingredientes de algum alimento. O texto continua falando alguma coisa. Know what you're putting in your body. If it doesn't sound like food, think twice. Manufactured and overprocessed foods and snacks are loaded with fillers and preservatives. That means less of the good stuff your body needs. Food label literacy, it's just not natural. E a questão diz o seguinte: implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários países do mundo. A partir da campanha If you can't read it, why eat it? Os leitores são alertados para o perigo de... Gente, a campanha é: se você não consegue ler, por que comer? E aí a lupa está indicando que é necessário até uma lupa para poder ler os ingredientes de certo alimento. Então, qual é o perigo que está sendo alertado aí? Letra A. Acessar informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos empacotados? Não, não seria essa. Informações equivocadas? Não, porque as informações que estão lá, elas têm que estar certas, né, nos alimentos, embora estejam naquelas letras miúdas difíceis de ler. B. Consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição? O perigo de consumir sem saber exatamente a sua composição devido à dificuldade de ler. C. Desenvolver problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos alimentos? Pode até ser, mas o título, If you can't read it, why eat it, não leva para esse aspecto. Letra D. Incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com conservantes? Não, não é isso. Ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de desenvolvimento da criança? Ficamos, então, com a letra B. Né? Esse título nos leva ao perigo de consumir algo industrializado, um alimento industrializado, sem o interesse de conhecer a sua composição, porque se a gente não consegue ler, a gente não vai saber o que está comendo, não vai saber qual é a sua composição. Tá? Pode até ser que a gente possa desenvolver problemas de saúde, pode até ser que o fato de não conseguir ler, mas ter uma embalagem bonita, pode incentivar as crianças a comerem alimentos muito processados e com conservantes. Pode acontecer de aumentar a obesidade devido à má alimentação causada por esses alimentos ultraprocessados, mas a mensagem que essa campanha quer levar para a pessoa é justamente o perigo de se consumir alimentos industrializados sem o interesse de conhecer a sua composição, porque é difícil de ler a composição desses alimentos. Ok? Até a próxima. Bye, bye.